Muito bom. Enfim, nós temos aqui muitas ideias. Eu esqueci de anunciar que chegou a Bárbara, que também é do GPP Lab, e a professora Cibele Francese, que é também do GPP Lab, e queria começar perguntando, Cibele, se você quer fazer comentários, perguntas, e, enfim, aqui sobre... não sei que horas você chegou. Nós temos, acho que passar microfones para... Ou vem aqui ou passo o microfone. Quer sentar aqui, Cibele? Acho que dá um olá para os internautas, tá bom. A gente fala tudo em rede, né? Faz as discussões modernas e não consegue falar no microfone e olhar para a câmera. Não ajuda. Onde é? Aqui, é lá. Eu falei oi para cá. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu queria, enfim, agradecer pela discussão. Peguei o final da fala da Maria Alexandra e já achei tudo muito interessante. E passei por muitas coisas que vocês falaram aqui. Na minha última posição em governo foi na Subsecretaria de Tecnologia, com um subsecretário que entende de tecnologia e com muitas pessoas que falavam uma língua incompreensível para mim. E o que mais era interessante, isso tudo que você falou faz muito sentido, porque eu ia para uma reunião para ouvir muitos técnicos de TI me dizerem que o óbvio não era possível fazer, porque os sistemas não conversavam, mas as perguntas mais óbvias de quem não era de TI eram as perguntas que faziam sentido, porque não eram de sistema, eram de um cidadão, né? Por que você não pode... por exemplo, uma pergunta muito simples: por que nós estamos criando uma série de aplicativos se a gente não poderia criar sites responsivos, simplesmente? Por que eu preciso ter um login no aplicativo, um login no site? E daí depois fazer essas duas entradas, esses dois canais se comunicarem? Porque não pode ser um único canal? Enfim, coisas que você vai aprendendo a entender e percebendo que isso se torna cada vez mais uma linguagem, né? Então, acho que a minha curiosidade com a tua fala foi ficar pensando até quanto eu tenho que entender para conseguir fazer as perguntas certas como gestor, e para conseguir fazer as provocações corretas. E dizer, olha, aqui os sistemas não se conversam, mas tem uma portinha aqui, você não pode olhar para lá, que é uma coisa que eu sinto muito em direito, né? Que eu entendo um pouco de direito porque fiz direito, então eu conseguia fazer perguntas certas para os procuradores que diziam não dá para fazer. Então, às vezes, para facilitar alguma coisa de gestão, a gente tem que entender um pouquinho e o quanto esta linguagem não deveria ser mais incorporada aos nossos cursos e aos nossos concursos e a toda a parte ou cursos de formação, o quanto a tecnologia não está se tornando cada vez uma linguagem e menos uma matéria específica, né? E acho que sobre a fala da Joyce foi muito, muito interessante, muito instigante. E, olhando a sua fala da Joyce e a fala da Laura, eu que estive lá na ponta, fico pensando quem vai fazer esta transição. Porque a transição da administração pública que a Laura viveu e está trazendo as inquietações para a administração pública que a Joyce está vendo, né? E aí eu digo isso porque o Estado não é uma coisa monolítica, sabemos muito bem, ele tem áreas, né? Então, eu acho que a gente imaginar, comentando a coisa do concurso público que você falou, eu sempre fiquei muito incomodada em ser responsável como gestora por um concurso, né? Porque isso significa, eu ouvi isso da fala de um gestor, do secretário de Planejamento de BH, dizendo que isso significa uma despesa de 80 anos para o Estado, em média, né? Considerando... Fazer a conta de 100 anos. Reduziu 20, né? Considerando contratação, inatividade, pensionista e, enfim, todo o processo, é uma responsabilidade de assinar uma despesa de 80 anos para uma organização na qual você está trabalhando e que você vai ser passageiro, né? Porque, normalmente, quando você está assinando uma coisa assim, você está num cargo de comissão e, realmente, você é passageiro. Então, eu acho que é uma grande responsabilidade. Mas eu fico pensando que a gente tem
tem que ter a capacidade de ter pensamento estratégico, como disse a Renata, porque o que ela disse foi ter pensamento estratégico para dizer aonde você vai terceirizar, aonde você vai fazer carreira espiral, aonde você vai fazer... Porque você vai conviver com diferentes tipos de coisas, né? Você vai conviver com cargos de concurso público e de carreiras. Não consigo ainda imaginar sem, mas não precisa ter carreira. Pode ser sistemas de posição, como o Chile tem grandes... tem profissionalização com posição, mas a média de tempo que os cargos de posição ficam é cerca de 10 anos. Então, você tem um tempo de maturidade, um tempo que é interessante que aquele profissional fique, para que o saber dele fique, né? E um tempo de circulação. Então, eu fico imaginando que que não vai existir uma administração pública só assim. Ela vai mesclar essas coisas todas que temos hoje e mesclar essas inovações que estão existindo. E elas têm que se retroalimentar. E aí eu acho que tem uma coisa fundamental para a gente pensar, que é a gestão do conhecimento, nisso tudo, né? Que a gente tem hoje já, isso um pouco a Laura falou, muitos funcionários públicos que, da porta para fora, são altamente inovadores. E estão conectados em muitas redes e fazem muitas coisas. E da porta para dentro são as pessoas do protocolo que dão carinho, né? E a gente não consegue desenhar um bom concurso, que eu acho que é o desafio que você colocou, não consegue pensar em carreiras, mas a gente também não consegue pensar em gerenciar essas pessoas. E aí eu acho que faltam bons gestores de pessoas nos governos para serem capazes de, uma vez que de dentro do mar de concursados que foram selecionados com viés, que você tem toda a razão, das pessoas que querem estabilidade, no meio daqueles caras tem que seja 10%, eu acho que é mais do que isso, com quem eu consigo contar para ser inovador. E eu não consigo trazer essas pessoas para trabalhar comigo enquanto gestor, porque eu não tenho bons gestores de pessoas, né? Então, eu acho que esse é um desafio a mais para a gente pensar. E, por fim, acho que são mesmo necessárias reformas institucionais de cima para baixo, como você colocou. Porque a gente não faz essa transição sem isso, né? Sem permitir entrada lateral, sempre coisas muito simples. Com regime jurídico único, a gente não faz transição para nada, porque a gente vai ficar com cargos em comissão, e eles são importantes, mas eles não vão fazer a máquina andar. A máquina realmente é um negócio que precisa entrar em alguma engrenagem lá dentro para fazer aquilo funcionar de outra forma. E eu acho que só os cargos em comissão a gente ainda vai enxugar muito gelo e vai dar essa sensação de impotência, de você sair de lá e aquilo que você começou de inovador ou construiu pode não ter prosseguimento, ou pode ter um prosseguimento muito tênue se você tiver sorte. Eu acho que a gente talvez tenha que parar de contar com a sorte e ter uma política, de fato, de fazer uma coisa sustentada e que seja institucionalizada para que ela siga aí por... Eu acabei falando demais, mas, enfim, que ela siga por mais de uma gestão. Mas é que as provocações foram muito boas. Obrigada. Muito bom. Ok, ótimo. Então, todo mundo pode também fazer comentários e perguntas. Eu já fiz um resumo aqui e já sei o que nós temos que propor e fazer. Adorei! Tudo, dessa mesa, essas mulheres, eu espero que os homens também se manifestem, senão nós vamos dizer que foi ideia feminina, né? E que é o seguinte, eu acho que nós podemos mais ou menos dizer, o meu horóscopo dizia para eu abaixar a veemência nas minhas colocações, mas eu não aguento. Não aguento, Eu acho que só hoje, amanhã nós estamos diante de um cenário que as mudanças não só virão com certeza, como estamos atrasados no Brasil, né? Então, é quase como se estivéssemos à beira de um grande processo de mudança, né? E esse processo de mudança requer mudanças estruturais, institucionais, grandes reformas, etc., mas já dá para fazer coisas de baixo para cima, pensando no que foi falado aqui. O que eu imaginei dessa síntese toda, aí, a Cibele falando e tal, é que a gente deveria, talvez, sair com uma bandeira que é a seguinte: enquanto a mudança não vem, enquanto não sabemos como vai ser o trabalho no futuro, as relações de trabalho, etc., só contratação por tempo determinado.
Tá? Não se suspende os concursos públicos, faz contratação, o que dá até 6 anos, né, pela legislação atual, 3 mais 3, por tempo determinado, testando métodos de seleção que são muito mais adequados, né, porque a legislação existe e abriga, né, já inovação, e vai ser muito melhor do que o que já se fez de contratação por tempo determinado, com esses processos simplificados, tá certo? Com uma boa definição de perfil de competências, etc., etc. Isso por um lado. Por outro lado, estruturar já os processos de seleção de gestores, de dirigentes e de cargos comissionados para tomar decisão, com duas competências claríssimas. Uma, que todos coloquem no centro o interesse e a competência para a gestão de pessoas, né? E outro, que coloque também as competências para dialogar com tecnologias, né? Como 2 pontos fundamentais, que, aliás, esse segundo ponto poderia estar também em todos os processos de contratação temporária, né? Que já adotar isso ou pôr na nossa bandeira como conteúdo necessário para essa entrada de gente para trabalhar no setor público. Então, sei lá, acho que poderia fazer uma síntese, acho que isso mistura um pouco o que é possível, aprendizado, né, o que dá para fazer já, etc. Seria aí uma bela agenda, né, para a gente testar essas coisas enquanto o seu lobo não vem, né, enquanto a gente não tem uma reforma para valer, né, e tira resultados disso. Essa é uma sugestão. Quem quer falar aí? Prática. Um pouquinho mais ortodoxo. Não, aqui, ó. Não tem Eu tenho um pouco de medo da contratação temporária, sou meio estressado com isso, com o Ministério Público. Eu tenho uma proposta para complementar o que a Regina falou. Se você não tem se o seu jurídico não deixar você fazer uma contratação temporária, só faça um concurso se você tiver condições de fazer um bom acompanhamento do estágio probatório. Sim, muito bom. Sim. Porque você ainda tem um recall. Exato, recall é ótimo. Eu diria que, além disso, acho que tem que acabar, mesmo nos concursos, com algumas práticas. Por exemplo, a gente fazer cursos com prazos mais curtos, com validade mais curta. Concursos? O concurso, o tempo Sim. de validade do concurso, eles têm que ser desenhados com prazos mais curtos, com menos vagas. Acho que as pessoas não fazem isso, dizem, é um custo fazer o concurso. O custo maior é você pôr alguém para dentro que vai ser inadequado, entendeu? E que vai gerar um ônus de 100 anos para o Estado. Tá? É isso que eu estou dizendo. Acho que, com as ferramentas que estão aí, acho que tem que a forma de desenhar os concursos tem que ser, os gestores têm que ser responsáveis nesse sentido também. Tá? Concordo totalmente. E sobre isso, acho que o ponto que tem 2 pontos que, para mim, a tecnologia veio e a gente não está usando ela no potencial total que ela tem. Um é diminuir o custo de concurso e seleção. Porque o pessoal fala, não, vou fazer um concurso para 7 mil pessoas, com uma validade de 10 anos, que eu vou ficar chamando dessa lista de 7 mil, que mais 7 mil que estão no cadastro de reserva, mais não sei o que lá, porque é muito caro fazer concurso. Gente, hoje tem tecnologia para fazer isso de forma online, com muito menos vieses, muito menos bias, muito mais rápido, muito mais seguro, muito mais barato. Então, acho que essa não é uma desculpa assim, para a gente ter que fazer concurso só a cada 10 anos e fazer para trocar todo mundo que está lá também, porque também traz disrupção, né? Porque as pessoas se aposentam todas juntas, aí traz todo mundo novo, aí não adianta nada fazer também estabilidade. Tem que garantir a renovação etária. Exato. Até para poder ir ajustando e falando, essa turma aqui talvez não está com o perfil que eu quero, então no próximo eu vou mudar isso daqui, vou mudar aquilo ali, e vou fazer isso de tempos em tempos. O segundo ponto, que a tecnologia também ajuda a gente para conseguir lidar melhor com essa questão da estabilidade, é justamente a gestão do conhecimento. A gente não pode pôr gestão do conhecimento nas pessoas. Ela tem que estar no sistema, nos processos, no armazenamento da informação que está lá dentro. E a tecnologia pode fazer isso muito barato e muito melhor do que a memória de uma pessoa, ou alguma coisa assim. É lógico que não dá para as pessoas ficarem meses no governo, também não adianta, né? Por exemplo, no programa de trainee de gestão pública, a gente obriga os trainees a ficarem no mínimo 12 meses. Que, na minha opinião, é pouco. Mas, para os jovens, aparentemente, 12 meses é uma eternidade, porque eles brigam, eles falam, tem que ser menos, não sei o que. Eu já me excluí totalmente da categoria jovem.
Mas e aí eu falo, pô, você acha que em 6 meses vai fazer a diferença? É muita, na minha opinião, falta de noção ou muita arrogância achar que em pouco tempo você vai conseguir entrar lá, entender um problema complexo e resolver o problema, né? Então também tem que ter um equilíbrio nisso, mas acho que a tecnologia deveria ajudar a gente com essas duas coisas. E uma das coisas que eu ia comentar também da fala da Cibele é que eu acho que muito mais do que 10% das pessoas que entram são muito boas. E aí é pior ainda, porque o sistema é tão injusto com essas pessoas, e aí elas veem pessoas que não estão nem aí com nada do lado dela, ganhando a mesma coisa ou ganhando mais, e ela teria muito mais condição de ser promovida, receber bônus, sei lá, andar para frente, fazer coisas mais legais, se desenvolver e aprender, e o sistema também não consegue andar com isso. Então, acho mais triste ainda, assim, ver o quanto de talento que a gente desperdiça que já está do lado de dentro do governo. Regina, posso? Claro. A gente está com o microfone. É mais fácil levar inteiro. Eu queria só fazer uma provocação. Agora eu não vou falar como professor, mas eu trabalhei 20 e tantos anos num governo do Estado. Então, eu fui chefe de todos os cargos que... E, modesta à parte, eu era boa. Porque eu nunca me conformei com essa coisa do não dá para fazer. E 500 vezes eu escutei, mas isso que você quer é ilegal. Porque eu acho que a Joyce falou super bem do que dá para fazer de baixo para cima, né, no bottom-up, no processo de seleção e contratação. Mas essas coisas podem ser feitas na gestão. Porque tem práticas que são absolutamente estúpidas. E as pessoas se conformam em seguir porque dá muito trabalho mudar, porque as pessoas que estão lá dentro querem essas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma época eu assumi uma área, e era assim, era uma área de operação, turnos de 6 horas, com regras bem operacionais de quando pode faltar, quando não pode, desconto, horário. E aí você começa a criar assim, se a pessoa faltava, ela tinha que repor. Não tinha posto de trabalho para ela. E então ela decidia quando repor, e ela ficava sentada numa cadeira, porque não tinha posto de trabalho para ela, esperando as 6 horas acabarem. E eu falei, e daí não podia fazer crochê, nem bordar, porque, óbvio, o serviço público não pode ficar... A pessoa ficava 6 horas parada, olhando os outros trabalharem. Era um atendimento à fazenda, a consultas da fazenda. E eu disse, não, você vai repor quando outra pessoa não puder vir, vai ter um posto. E se no mês não tiver? Se no mês não tiver, no próximo, né? Ou, se nunca tiver, você não vem e eu libero abono. Mas não vou fazer alguém ficar 6 horas parado. Não podia, era contra as regras. Entende? Então, assim, a gente tem que se rebelar contra essas coisas que a Joyce falou, de o que dá para fazer enquanto a gente é... E a Cibele falou de temos que ter bons gestores de pessoas, mas não é o cargo de gestor de pessoas, né, Cibele? Eu só quero deixar isso bem marcado. Nós temos que gestores públicos que saibam... E, assim, e tem muita gente que quer... A maior resistência que eu enfrentei, nesse caso particular, eram das pessoas que queriam ficar 6 horas paradas. Para elas era confortável, porque elas escolhiam um dia qualquer, um horário qualquer, de preferência um que não precisasse trabalhar, né, não precisasse ter posto de livre para... Então, há os dois movimentos, há a regra estúpida e as pessoas que se sentem confortáveis naquela regra estúpida. E assim sucessivamente, né? Então, se rebelar contra essas coisas, eu acho que... Eu enfrentei uma na EASH, eu fui participar de uma banca, e aí me disseram o seguinte, isso é verdade, tá, gente? Não é... A época eu tinha Prolabore, agora não tem mais Prolabore para participar de bancas, isso foi o ano passado. Assim, eu tinha que abrir uma conta no Banco do Brasil para receber Prolabore, porque eu era fornecedora da IASH e existia uma regra que fornecedor tem que ser pago pelo Banco do Brasil. Eu falei, eu não sou fornecedora. Primeiro, eu venho aqui a convite, eu não preciso receber esse dinheiro. Mas,
Se a pessoa que está sentada do meu lado vai receber Prolabore, eu também quero receber Prolabore e não quero abrir conta no Banco do Brasil. Eu fui até o Conselho de Administração da EASH, porque eu exigi que eu tinha que receber Prolabore sem abrir conta no Banco do Brasil. Né? E, assim, a diretora administrativa lá me mandou legislação. Teve, assim, um tráfego intenso de e-mails. E eu dizia, eu participo de banca. Ela me dizia que a USP não permite. Eu participo de banca na FEA. A FEA me paga. Logo, USP não é regra da USP, né? Gente, aí depois o Vaz estudou isso como um caso de desburocratização, né? Mas, assim, não dá para se conformar com essas coisas, entende? Tem que virar pentelho. É o que a Joyce falou a propósito, mas a gente se conforma de não dar para mudar. Tem que exercer gestão. Dá para fazer. E dá para fazer com os instrumentos que a gente tem. É difícil, custa, tem que imaginar como fazer as coisas, mas não só no processo de seleção e contratação, mas gerindo as pessoas, né? Só 5 minutos. Ótimo. Você conseguiu receber? Bem honestamente, eu acho que sim, mas eu não chequei na minha conta. O valor é tão significativo. Era a briga que interessava, sabe? Porque ela assim, estava fazendo uma reforma bottom-up lá. O meu argumento era, eu sou professora no curso de... Claro, não é fornecedora. Eu não sou fornecedora. E eu dou aula para administração pública de sistemas. Eu digo para as pessoas, não podemos institucionalizar métodos estúpidos. Logo, eu não posso me conformar com isso, entende? Exatamente. Não posso me conformar que, se eu não tenho conta do Banco do Brasil, então eu não recebo. Ou eu tenho que ir num Banco do Brasil abrir uma conta para receber, não faz sentido. Faz nenhum. Compra casada ou o quê? Vejam bem, pessoal, nós estamos aqui há 2 horas, um pouco mais de 2 horas, e o que a gente ouviu aqui, olha, tem que se rebelar, não pode se conformar, tem que inovar, claro, tem que respeitar, guardar a memória, né, profissionalizar, mas colocar desafios, etc. Então, a gente só falou aqui de que é possível mudar, né, de que é possível fazer coisas e pensar no futuro nesse sentido. Só um pouquinho, já te passo. Eu queria lembrar mais uma coisa aqui, respondendo à pergunta da Violeta, que é a questão das organizações, dos conselhos profissionais, né? Que são todas autarquias especiais, a gente esquece disso, né? E que funcionam muito, acho que todos, né, talvez, na velha lógica da burocratização, do corporativismo, etc. E, às vezes, recém-criados, né, coisas novas com roupas velhas. Né? Então, uma outra coisa que eu queria sugerir aqui é que vocês todos, nós todos, façamos estudos, pesquisas nesse sentido vigilante. Criou coisa nova com roupa velha, vai cair na malha nossa de dizer assim não dá, né? Porque uma coisa é lidar com a herança do passado, com a herança e como transformar, etc. Outra coisa é aceitar coisas novas, né, já eivadas, né, de vícios e de coisas. Então, acho que a gente tem que pesquisar organizações que estão sendo criadas no aparelho do Estado, como estão sendo criadas, com que regra, dentro ou fora do Estado, ou meio, né, metade aqui, metade ali, fazer pesquisa sobre isso, discutir e publicar essas coisas, seja nas redes sociais, ou nos periódicos, ou na internet, né? Mas de estudar também essas, vamos dizer, essas velharias, que é um pouco esse mesmo espírito de dá para ser diferente, né? Basta ter. E nós estamos falando aqui, se rebelar, não se conformar, né? Ir contra, e não é nada para interesse corporativo ou pessoal. É para provar que é possível ser diferente, é possível um Estado que faça sentido e cumpra seu papel. Você queria comentar? Oi, boa tarde para todo mundo. Eu tive a experiência de trabalhar na gestão anterior da Prefeitura de São Paulo na área de tecnologia, né, na área de governança e tecnologia. Tem uma coordenadoria de governança e tecnologia, tinha uma coordenadoria de governança e tecnologia na Secretaria de Gestão, que agora se tornou a Secretaria de Tecnologia Municipal. E aí, ouvindo alguns casos, eu lembrei de alguns nessa questão de rebelião, né? E a gente, né, eu tive a oportunidade de montar, dentre várias coisas que a gente fez na Coordenadoria de Governança e Tecnologia, uma delas
foi montar uma equipe para conseguir cuidar de toda a área de tecnologia do 156, que depois se tornou, tem um sistema, interoperabilidade entre sistemas, tem o portal, tem o aplicativo do 156 e várias questões super complexas. E aí a gente montou uma equipe lá de, principalmente jovens, especialistas em tecnologia, tinha designer, especialista em front-end, tinha especialista em dados, etc. E era um pessoal super, né, que trabalhava a qualquer horário, trabalhava fim de semana, trabalhava feriado, e era muito, só que como, né, servidor público. E aí tinha muito estudante também, tinha gente que era estagiário, mas já estava ocupando vaga de analista. E aí tinha questão, tipo, olha, eu vou trabalhar até as 10 horas hoje, mas amanhã eu não venho. Beleza, eu falei, tudo bem. Eu sou do setor privado, trabalhei no terceiro setor, eu falei, tudo bem, então não venho amanhã. Aí tinha gente que trabalhava no fim de semana, falou, olha, eu tive que fazer plantão, trabalhar com a Prodan e tal, também não vou vir na segunda e na terça, tudo bem. Nisso, a máquina, a burocracia que estava lá instalada, né, o resto dos servidores públicos, chegaram para mim, fizeram uma reunião comigo e falaram, Daniela, então, você não pode fazer isso. E eu meio que corri o risco de sofrer um processo administrativo. Então, assim, a gente fazia isso, mas isso legalmente não é aceito. Isso é super complicado. Enquanto isso, e aí eu acho que um pouco... Vocês estavam falando muito do... Então, a gente tenta se rebeliar, tenta fazer a rebelião, mas isso também pode ter suas consequências. Em relação à questão do concurso e como que pode ser paradigmático, por exemplo, o que o Vetor vem fazendo, eu vejo acho que o concurso é fundamental para manter a máquina, né? A engrenagem na máquina, porque, no fim das contas, os comissionados passam e quem fica lá são os concursados. Eu lembro muito de uma reunião que eu tive com o Haddad, quando a gente entregou um 56, a gente era uma equipe de 15 pessoas, a gente entregou, ele falou assim, qual de vocês é concursado aqui? Aí tinha só uma pessoa que tinha passado no concurso, mas não tinha sido convidado ainda. Ele falou, ninguém é concursado. Pode ser que isso não seja perpetuado. Tudo isso que vocês estão falando de que a gente alterou, pode ser que não seja perpetuado, porque talvez ninguém fique aqui na próxima gestão. Então, essa era um grande problema. Mas eu entendo, eu acho que é importante para esses cargos comissionados ter toda essa seleção, mas eu fico muito preocupado com essa questão de não ter concursado. Ao mesmo tempo, a gente teve 2 carreiras lá que a gente teve a oportunidade de fazer concurso, que foi de analista de tecnologia e de analista de gestor, né, que é da Secretaria de Gestão, que chama, como é que é o nome? EPPGG, e os ATIs. Os ATIs foi uma carreira criada, as 2 carreiras foram criadas na gestão anterior do Haddad também. E aí, quando entraram, eu tive a oportunidade de ver entrar os APPGGs. Quando eles ingressaram, isso, acho que muita gente ali só queria estabilidade e prestar um novo concurso. Mas tinha muita gente boa. Então, assim, era incrível o nível, porque o salário era alto, etc. O nível deles era muito superior a quem estava, que era comparado às outras carreiras da Prefeitura de São Paulo, procurador e de auditor fiscal, que ganhava o mesmo salário. Então, o nível deles era muito bom. Quem trabalhava era excelente, está revolucionando a Prefeitura de São Paulo, assim, são incríveis. Mas quem não trabalhava tinha a questão, a gente falou assim, então vamos usar o estágio probatório. Só que não se utilizava o estágio probatório. Isso, para mim, era impressionante. Assim, não se utilizava, o pessoal que não estava trabalhando provavelmente ia continuar, por causa da estabilidade. Então, acho que é um pouco isso. E aí, acho que um pouco as carreiras também, de fazer esse concurso, como você atrai. Né? Então, por exemplo, a carreira dos ATIs, que nós fizemos, a gente estava pagando, acho que o salário inicial era 4 mil, 5 mil. Que técnico bom de tecnologia, que engenheiro de tecnologia vai ser atraído para esse cargo? Provavelmente muito poucos, quase nenhum. Isso, por isso que eu acho que a gente não tem que fazer, talvez, concurso para isso. Mas só para ilustrar o que você fala, para contrapor um pouco, quer dizer, o estágio probatório tem, mas acabou, né? Aquela história que ninguém usa, mas que dá para usar. São esses espaços que dá para usar. Segunda coisa, apesar de não ter ninguém de carreira no 56, o 56 está aí. Continua e está bom, e está sendo aperfeiçoado, e abriu os dados, e a gente está trabalhando com 56. Então, quer dizer, também essa ideia nossa de que precisa ter
a única memória vem de gente de carreira, talvez a gente esteja na hora de rever isso, né? E o primeiro exemplo que você deu, só para dar um contra-exemplo, eu dirigi uma organização federal e cheguei lá, a organização tinha, sei lá, 20 anos de existência, não sei, nunca tinha sido registrada uma falta de ninguém. Certo? Então, são coisas que convivem dentro do mesmo setor público que são absolutamente esdrúxulas, contra as quais a gente tem que se rebelar mesmo. Certo? Professores da rede municipal da Prefeitura de São Paulo, para não dar um exemplo federal, têm 36 dias e meio de ausência letivos durante o ano. Então, quer dizer, como é que não pode você trocar um sábado e domingo se o professor simplesmente não vai trabalhar e não acontece nada? Tá certo? Então, essas coisas a gente tem que contrapor mesmo, insistir e levar adiante. Nós estamos na nossa hora. Queria saber se alguém mais quer falar alguma coisa. Eu quero falar umas 2 horas. Mas eu umas 2 horas. Emília quer falar uma coisa? Sim. Talvez confirmar, né, 2 comentários, 2 temas. Eu fiz 4 concursos públicos no setor público federal. Tem uma coisa que é assim, o governo libera o concurso, você tem que fazer, senão você vai perder as vagas e você, uma instituição... Você organizei 4 concursos isso, não, como não eu gestora fiz, eu nunca pública. Fiz, porque eu nunca quis ser servidora pública, mas eu organizei 4 concursos. O governo libera as vagas. E você diz, eu tenho que fazer. E eu tenho que fazer com as condições que eu tenho. Então, assim, às vezes você não tem um Vetor Brasil. Não tinha um Vetor Brasil. Então, você tinha que fazer com a legislação que tem, com as pessoas que conseguem fazer aquele edital daquele jeito, que é o servidor que está ali. Então, assim... e aí tem 2 questões que eu acho que vocês, pensadores do tema, podem ajudar muito. Um é trazer... os órgãos de controle para essa discussão, para esse conhecimento. Organizar eventos para isso, porque, às vezes, a gente está desenhando... o auditor, né? O auditor ele é até camarada, mas ele tem um superchefe, ele tem o Ministério Público. Então, assim, eu acho que vale a pena formar esse setor, para ajudar a fazer os concursos. E o outro é a questão das gerações, né? Então, eu trabalhava no IFAM, não tinha concurso há muito tempo, quase todo mundo se aposentando, vem uma onda de uma geração super nova, e aí você tem muito conflito. Exato. Muito conflito, e assim, o cara que está lá em missões... ele quer um carro super moderno, que ele merece, mas aí o outro diz, mas eu fui de jegue lá para missões, então você tem que ir, e você gera conflito das competências, dos benefícios, da vivência do que foi antigo com o novo. Então, é muito importante isso, de saber lidar com essas gerações, né? Tudo bom? Boa tarde. Obrigada pela apresentação. Só com a fala da Emília, eu fiquei pensando numa experiência minha, também tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, e eu me lembro que, quando eu entrei, eu sentei um dia com um senhor que estava ali na área, trabalhando com tecnologia há 30 anos, e a primeira pergunta que ele me fez foi, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 24 anos. Ele, então, eu já estou mais tempo na prefeitura do que você na sua vida, né? Eu, tá. Assim que ele me recebeu, eu falei, putz, como que eu vou ficar amiga dele a ponto de criar um vínculo de confiança para ele me explicar o que ele faz, me explicar como é o sistema e como que eu uso esses dados. E foi, conversa vai, conversa vem, o trabalho foi bem sucedido nesse sentido, mas aí minha pergunta para a Joyce nesse sentido, como que é com os trainees da Vetor, se eles estão enfrentando uma barreira do ponto de vista etário, né? Porque eu sei que é uma galera da minha idade, que vai chegar lá e vai falar, mas por que você está aqui? Que conhecimento que você tem que eu não tenho? E aí, ao mesmo tempo, eles vão vir com tanta carga de experiência, ele falou, por A mais B, olha, isso que você quer fazer, não dá. Eu, calma, dá. A Secretaria de Finanças está a fim de ajudar. Não, mas eu já tentei. Mas calma, vamos tentar de novo. E aí você vê que, né, ele está ali há 30 anos e, na verdade, ele já tentou. Não é que é uma burocracia que está acomodada e que nunca tentou nada, mas como que contrapõe, né? Eu acho que tem preconceitos dos 2 lados, né? Então, com quem está lá há mais tempo, com quem é novo, e fala, o que você acha que você vai me ensinar? E com quem é mais novo, que chega lá e fala, puxa, galera, só faltava eu, agora que eu cheguei está resolvido. Né? Tem muita gente que passa por isso. E aí a gente tem as 2 coisas no treinamento do Vetor, no treinamento inicial, que é obrigatório antes de pisar no governo.
que a gente chama de treinamento da humildade também, que é um pouco baixa bola, né? Então, assim, se o problema não foi resolvido, provavelmente é porque ele é complexo. Então, vamos respeitar isso daí. E entender por que as pessoas estão lá, qual é o incentivo delas lá, e etc. E também, um treinamento que a gente tem é um treinamento do diálogo. Então, a gente explica qual é a diferença de debater, dialogar, sabe? Porque a gente está perdendo isso, né, na nossa sociedade. Eu acho que é a nossa obrigação levar essa pauta para falar, vamos conversar sobre isso. Mas os conflitos são muito comuns. E aí a gente até criou uma máxima no Vetor Brasil que diz que chefe chato não é exclusividade do setor público. Porque muita gente fala, não, mas o meu gestor... Eu falo, gente, conversa com seus amigos do setor privado, eles também vão reclamar do chefe. É lógico que a gente tem uma carência de pessoas com a cabeça de gestão de pessoas dentro do governo, porque foram pessoas que não passaram por formação nisso. Então, pô, é muito fácil lá xingar a pessoa, mas é uma pessoa que não teve oportunidade de ter o mesmo treinamento que você está tendo. E teve vários gestores de trainees do Vetor que vêm e me ligam e falam, eu quero participar do treinamento do Vetor. Aí eu falo, veja bem, não foi desenhado para uma pessoa da sua idade, da sua experiência. Mas eu nunca tive um treinamento de liderança. E o meu trainee está tendo, eu também quero ter esse treinamento. Então, é uma carência muito grande também de formação para estudos, principalmente nos estados e municípios, que não tem escolas organizadas para isso, não tem tantos cursos assim. Então, a gente também está fazendo um trabalho junto com os gestores que é muito bacana disso, de ajudá-los a fazer avaliação, ajudar a dar feedback. A primeira vez que eu fiz uma reunião de feedback com um gestor público, era uma gestora. Ela ficou muito brava, ela me mandou uma carta depois, falando que ela estava constrangida por ter tido que falar sobre uma outra pessoa. Eu falei, mas não é fofoca, você está falando na cara da pessoa, é porque é um feedback, é para ajudar. E ela se sentiu mal com aquilo, ela falou que eu estava fazendo uma coisa ruim para as pessoas. E eu consigo entender o ponto de vista dela, assim, que a gente tem que trabalhar isso, explicar que é para o crescimento profissional de cada um que está lá. Mas é um desafio interessante de gerações. Eu acho que é importante a gente saber lidar com ele, porque senão a gente não vai entrar, a gente vai também ficar muito polarizando, né? A gente polariza em termos políticos, partidários, mas também em termos de idade. Muito bom. Eu não vou nem comentar isso, porque, para o meu nível, minha vida pessoal também serve muito esses comentários sobre diferenças de idade. Eu só queria lembrar o seguinte, que a dia 9 agora, acho que 8 e 9 ou 9 e 10, tem um seminário na UERJ sobre modernização, flexibilização, eu não sei bem qual é o termo, do direito administrativo. Muito legal a programação, tem vários temas, um deles é servidor público e o serviço público, o Paulo Modesto vai estar lá, junto com outras pessoas, e o keynote geral é o Carlos Ari, no final, então quem mandou foi o André Rosílio, pôs no LinkedIn, quem tiver amigo dele pega lá o programa. Então, tem coisas acontecendo, e houve também uma lei de processo, não sei se é de processo administrativo ou o que for, mas também muito moderna, né, que está inovando aí procedimentos. Então, eu acho que da área do direito nós temos muito boas fumaças aí, sinalizando inovações, né? Então, agora é arregaçar a manga e trabalhar, né, para mudar na prática a cultura. Gente, a Violeta queria falar. E depois acho que a gente dizer para vocês encerrar. que foi quase terapêutico isso aqui para mim. Foi realmente uma terapia, porque eu sou funcionária pública, concursada, aposentada, com quase 4 décadas de carreira na Prefeitura de São Paulo. Então, foi terapêutico porque eu já passei, em cada momento, numa certa solidão muito grande, porque se você não está muito alinhada com certos parâmetros e você quer fazer essas mudanças, você é meio OVNI. Então, eu convivi com essa... E eu agora, por isso que... Bom, a gente é colega de muito tempo. Vocês chamam de Regina, eu chamo de Biba, minha colega de 40 e tantos anos. Então, a gente tem uma carreira que... Eu sou arquiteta e urbanista. E a gente agora está no nosso conselho profissional. Por isso que ela fez essa pergunta, e eu fiquei muito contente que vocês possam se debruçar sobre esse modelo, porque preparei... Com Laura, a gente teve momentos de inovação importantíssimos na gestão de Luiz Erundina, e
Então, eu acho que foi terapêutico, porque eu estou primeiro vendo, eu sou uma otimista quanto mais. Eu acho que não vou, senão não estaria até agora. Eu estou agora no nosso conselho profissional, que ele é recém-criado, a partir de uma estrutura antiquíssima, que era o CREA, que não abraçava perfeitamente os arquitetos urbanistas, mas eu acho que a gente corre um risco de uma autarquia com esse peso que ela tem, ela nasce com um peso burocrático, que é uma inércia para você carregar, onde os gestores têm uma particularidade, que são honoríficos e eleitos a cada 3 anos. E aí você tem a história, eu estava vendo você falar sobre tecnologia, então a novidade nossa é que nós seríamos geridos simplesmente agora, definitivamente, pela modernidade da tecnologia da informação. E eu sou uma adepta. Nós fizemos o primeiro mapa digital da cidade de São Paulo, foi feito na gestão de Luiz Erundina, a gente fez primeiro mapa digital. Geoprocessamento nos falava nem disso. Então, aí, diante de que você chega e tem ainda uma certa ditadura vertical em relação aos procedimentos tecnológicos nessas autarquias. Se a gente não romper isso e não trabalhar de uma forma horizontal, fica todo mundo dizendo isso não é um tema de entendimento, não é um tema de... Quando, na verdade, é o usuário inteligente que faz a construção e a reforma desses instrumentos. Então, eu fiquei aqui animada que, eventualmente, depois que Biba falou aí, vocês possam se debruçar sobre essas autarquias especiais, o modelo que elas estão, o preparo desses concursos, como ela estava falando, são assim os concursos que quem dera uma Vetor Brasil possa fazer esse recrutamento nessas autarquias. Porque depois o que vem, o primeiro passo é plano de cargos e salários. Nem entrou, e já se está fazendo a programação do plano e das fases superiores. Enfim, uma grande incógnita se é que realmente a gente vai... Isso seria de modernidade ou não. Então, eu fico contente que vocês vão se debruçar, e a gente está à disposição lá. Fui reeleita agora. E, então, por isso que eu fiquei de olho aqui nesse evento, porque a gente precisa mesmo se debruçar e tentar dar um certo salto em algumas coisas que você acha que estão cristalizadas definitivamente, mas tem que ter tanto a ação top-down quanto a bottom-up, senão a gente vai ter uma cristalização e um crescimento que é inercial. Hoje nós já somos 160 funcionários só no nosso CAL. Então, assim, os concursos eles são feitos com... eu tentei participar logo que entrei do primeiro para ter alguma prova de habilidade, porque lá você vai ter respostas a processos enormes, um monte de uma vivência na resposta processual. Então, precisaria, pelo menos, uma prova. Aí todo mundo, mas é difícil corrigir, aí vem uma carga do que não pode. Nunca é o que você pode trabalhar a ideia para que ela seja de melhoria, sempre. Então, eu fico contente aqui, foi uma terapia para mim. Violeta, eu só queria sugerir blockchain para o registro de arquiteto. Tá? Já que você está no conselho, eu acho que é uma boa... Tem muitas coisas só que Muito é Brasília, isso é centralizado. Gente, eu acho que a gente precisa encerrar, temos a sala também que temos que devolver, então eu acho que foi uma sessão de estímulo ao vamos em frente, que tem muita coisa para fazer para construir esse futuro do trabalho melhor do que temos hoje, um trabalho que seja realmente de desafio profissional e de engajamento, compromisso com o país. Acho que é isso que o futuro do trabalho no setor público seja isso. Obrigada a todo mundo. Obrigada a vocês, especialmente. Muito bom. Claro, eu queria tanto ter resposta para as suas perguntas. A foto. A foto. Espera aí, Viola.